Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao podcast Lei e Terra, um canal jurídico que apoia os produtores rurais do Brasil, que protege e potencializa o agronegócio, que é uma das grandes molas motoras da nossa economia brasileira. Estou aqui ao lado, como sempre, do meu amigo, professor, de quem eu sou estagiário aqui, o doutor Eduardo Sena, né, um grande advogado, grande amigo. Obrigado. Mais um episódio, 11º? Vamos em frente, 11º episódio. E hoje, Eduardo, nós estamos aqui, hoje vai ser uma conversa bacana, hein? Todos os nossos episódios são muito bons, mas hoje nós estamos muito empolgados aqui. Quero agradecer a presença do nosso convidado, Lucas Brandão, que é consultor financeiro e empresarial, sócio da Lubra Consultoria há mais de 15 anos de mercado, né, com mais de 15 anos de mercado, já tendo atendido mais de 250 empresas. E é escritor do livro Gestão à Falência, investidor e palestrante. Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês. Prazer imenso estar com vocês, falando um pouquinho sobre gestão financeira para o agronegócio, que assim como outros negócios também sofrem com a gestão financeira. Então quero contribuir para ajudar aí os empresários, os agricultores, né, fazendeiros, a como fazer uma melhor gestão dos seus negócios. Isso é muito importante, principalmente no momento de crise que nós estamos enfrentando agora. Perfeito. Então, o nosso podcast é jurídico, mas, logicamente, todos os temas que envolvem o agronegócio são de interesse para nós e para o nosso público, para a nossa audiência, que eu já agradeço a sua presença aqui, né, como sempre, e já manda esse link já para vários amigos, aí, para a família, produtores rurais, pessoas que se interessam pelo agronegócio e admiram. Tenho certeza que vai ser uma grande conversa aqui. Lucas, na sua opinião, na sua visão, quando foi que o produtor brasileiro passou a precisar de gestão no agronegócio? Então, desde o início, desde sempre, né? Desde sempre. O empresário, tá conversando com o doutor Eduardo aqui, o empresário é muito empreendedor. Muito empreendedor. Ele fala, eu vou fazer e faz. Só que muitas das vezes, não só o agricultor, mas o empresariado brasileiro, de uma forma geral, ele acaba deixando de fazer gestão dos seus negócios e foca no que eles são bons em fazer. Serem empreendedores, serem empresários, serem agricultores, fazer aquilo que eles gostam, da essência deles. Então o agricultor, ele nasceu para isso. Ele é apaixonado por cuidar de fazenda, por plantio, por cuidar de gado. E eu já atendi algumas empresas do agronegócio, indústrias de ração animal, plantio de laranja em Rio Verde, indústrias em Silvânia, também voltada para ração. Então eu conheço essas particularidades. E desde quando eu comecei a minha consultoria há 15 anos, todos os 250 empresas que eu já atendi, sem exceção, todas elas precisaram de gestão. Eu acho que a agricultura também, o fazendeiro também, não foge dessa regra, porque eles são bons no que fazem. Por ser bons no que fazem, é normal a gente não ser bom em tudo. Só que a gestão está pecando em todos os negócios, infelizmente. E isso, por faltar gestão, muitas das vezes não consegue enxergar o que está bom ou que pode ser melhorado. Quando você não tem o controle daquilo que é controlado, né, você acaba deixando de ter melhor resultado. Hoje a agricultura, né, agricultura fazendeira, ele sofre muito com o meio ambiente, né, com o clima, que não está no controle deles. Não tem como estar no controle deles o clima. Então isso eles não têm controle. Mas aquilo que eles têm controle, eles podem fazer o quê? Uma melhor gestão. E gestão vem com esse objetivo, de melhorar resultado. É interessante que no nosso meio profissional, né, doutor, nós atendemos diversos produtores rurais e empresários também. Eu já ouvi uma frase que assim, me ensinou muito. Um cliente falou para mim, olha, gerir em época de fartura é muito fácil. Agora, gerir a crise é que é o desafio. E nós estamos, conforme o doutor Vitor disse, em um momento de desafio para os produtores rurais e para a economia de uma forma geral. E nesse momento, quais são as dicas que você oferece para os produtores rurais reduzirem o seu risco, reduzir a chance de uma perda
uma perda financeira, reduzir a chance de uma eventual recuperação judicial. Se me permitir, só Claro. complemento. Vai lá. Até indo na linha do que você estava falando antes, Lucas, e complementando um pouquinho a pergunta, quais seriam então as variáveis controladas ou controláveis e quais seriam as incontroláveis, né, que eles, no agronegócio, que os produtores rurais podem tentar planejar para conter, para de repente minimizar os impactos, mas que sobre as quais ele não tem controle. E quais seriam essas variáveis em que ele tem controle e precisa se planejar para ter gestão? Né? Como é que você vê isso? A Lubra Consultoria, ela tem um método próprio que chama-se método DEP, D-E-P, onde através desse método a gente consegue resolver qualquer problema de qualquer segmento desde que seja controlável. Né? E quais problemas são controláveis? Quais variáveis são controláveis? A gente acaba passando por um tripézinho: pessoas, processos e produto. Então, quando você fala desses 3 pilares, os 3 são controláveis. Vão cada um deles, passa por cada um deles. Pessoas. Pessoas são controláveis. Você consegue gerir pessoas, controlar pessoas corretas por seus lugares corretos. Não adianta você pegar uma pessoa que não tem perfil financeiro e querer colocar ela no financeiro. Vai fazer besteira. Não adianta você querer pegar uma pessoa do financeiro e colocar ele no comercial. Vai fazer besteira. Então, passando por esse primeiro pilar pessoas, você tem total controle sobre ele. Quando a gente passa pelos processos você tem controle sobre ele. Você consegue definir a hora que chega a carga, claro que se não tiver as variáveis que você não controla, né? Que a gente vai falar um pouquinho depois das que não são controláveis. Mas as que você controla, você tem total controle sobre ele para gerar resultado. Você consegue gerir processos, certo? Quem compra, quem paga, quem recebe, em que momento você vai pagar, você fazer controles financeiros com informações corretas através de processos financeiros, isso você consegue controlar. E produto, você consegue controlar a precificação, você consegue controlar para quem você vai vender, de quem você vai comprar, para você fazer calcular a margem correta daquele produto, quais produtos você vai vender para que você consiga gerar uma boa margem para conseguir pagar suas contas. Então, esse tripézinho você tem total controle sobre eles. E quando a gente fala também de processo, aqui está incluso controles financeiros. Né? E controles financeiros é o quê? Controles administrativos, fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial, que é muito utilizado para a agricultura. Né? O DRE, muitas das vezes, na agricultura, não é que se perde, ele perde um pouco a essência por ser a longo prazo. Então, a gente acaba utilizando o balanço patrimonial para enxergar como que está o capital circulante líquido ou o patrimônio líquido ao longo de um certo período, ou naquele momento, o raio-x daquele momento. Né? Agora vamos passar para os não controláveis. É clima, você não controla. O caminhão que está levando a carga, bateu. É trânsito. Então essas coisas que você não controla, não adianta você achar que você vai ter controle e melhorar seu resultado através de variáveis que você não controla. Então foca naquilo que você controla. Se você, agricultor, focar naquilo que você controla, você consegue gerir e trazer melhores resultados. Por isso nós temos um slogan chamado Só Gestão Resolve. Né? Que às vezes a pergunta de vocês, as variáveis não controláveis. Infelizmente, ninguém controla. Mas se você controlar aquilo que é controlável, fazendo gestão, você consegue resolver qualquer problema de qualquer segmento. Muito interessante. Inclusive, estive numa viagem ao sudoeste goiano. Agora, você até esteve conosco em Rio Verde, mas em Jataí não foi possível, né, o doutor Eduardo estar conosco. Mas em Jataí houve o lançamento de uma empresa, de um amigo meu, que é um grande produtor rural lá, e ele está montando um grupo de compradores. Então ele gera um grupo de compradores, porque uma coisa às vezes, um produtor rural que tem lá, que planta, ou dele próprio, ou arrenda, 500 hectares, 100 hectares. Outra coisa é juntar 20, ou 30, ou 100 de 1.000 hectares e ir para negociar um preço, todo mundo junto. Né? Você acaba... E ele mostrou algumas tabelas lá, dentro da ideia do que você pode... O poder de negociação é muito maior quando você tem grupos. Né? Infelizmente, hoje, o nosso mercado,
os empresários, né, eu acho que de um modo geral, seja agricultor, seja, né, empresário de varejo, indústria, eles são muito solitários e são muito individualistas. Muito difícil você encontrar um empresário ou um brasileiro, né, que acaba pensando no próximo nisso que você está falando, doutor. Se unir para fazer um grupo de comprador, para comprar para todos, onde agora o preço final vai variar de acordo com o custo, né? Então, sim, todo mundo está comprando igual. Mas se todos estão comprando igual, o preço de venda não pode ser igual. Porque vai depender da minha gestão de custos, que é diferente da sua. Então, como que a gente pode colocar um preço correto? Gestão de custos. Então, seja o agricultor, seja o empresário, para 2026, façam a precificação correta. Não façam pelo achismo, não façam pela concorrência. Claro que você tem que levar em consideração o que o seu concorrente está vendendo, claro. Mas eu gosto sempre de falar, para precificar um produto, seja na agricultura, seja gado, seja varejo, indústria, só existem duas formas de você precificar. Pelo mercado ou pelo custo. Então, se você precifica pelo mercado, vamos colocar na prática. Eu comprei esse copo a R$50. O mercado está vendendo a 100. Eu posso colocar 100? 99? Pode. Só que, às vezes, esses 99, pela sua estrutura de custo da empresa, vai te gerar prejuízo. Aí, o que você faz? Vai lá no seu DRE, vai lá no seu fluxo de caixa, identifica os percentuais de custo atrelados a esse copo e faz a precificação pela gestão de custos. Então, olha só que extraordinário. Você pega um produto que você comprou por 50, o mercado está vendendo a 100, você quer colocar um 99. Mais barato, vou rachar de vender. Aí você vai lá e faz uma análise de precificação desse produto, para saber se ele está de acordo ou não. E está de acordo, está gerando lucro com R$99? Gente, que maravilha. Vende a 99. Faz campanha, racha de vender. Agora você imagina a seguinte situação. Você vai, pega um produto, paga 50, vende a 100, faz a análise de custo dele para saber se está gerando lucro ou não está gerando lucro. Você vai vender? Você vai quebrar. A não ser que você venda um volume muito grande, tenha muito capital de giro para aguentar um baque de prejuízo por um certo período, para depois você aumentar. Você pega mercado, vende, depois, né? Pensando para a agricultura, para o agronegócio, eu peço consultoria hoje para uma indústria de ração animal. Já estou lá já tem quase 10 anos. E hoje a minha função lá é justamente ajudá-lo a identificar se os pedidos de cada representante estão gerando lucro. Você imagina a situação, o representante acabou de mandar um pedido de 100 sacos de uma certa ração. Eu pego esse pedido, eu já faço a gestão de custo dele, jogo na minha planilha que eu tenho e verifico se aquele pedido, analisando frete, custos variáveis, custo fixo da estrutura, custo fixo direto daquele produto de entrega, de produção, se ele gera lucro. Não gerou lucro, eu já vi para o empresário e falei, para, seu preço está errado. Você vai quebrar. Então vamos precificar correto? Aí ele fala, Lucas, o que você sugere? Aí eu brinco com os números e falo, eu sugiro que esse produto você venda a X reais. Aí ele vai no mercado e fala, ô representante, esse produto eu consigo vender a tantos reais? Aí o representante fala, tanto não, mas eu vendo um pouquinho a menos. Qual? Tanto. Eu jogo na minha planilha, ok, pode vender, vai dar certo. É controle, né? É controle, é gestão. O empresário, o agricultor, o fazendeiro, seja quem for, nós. Eu tenho a minha gestão pessoa familiar. Claro. Então tem que fazer, não tem jeito. Agora, e como é que uma curiosidade, né? Porque eu sou do direito bom, eu fui do exército, então assim, nós temos, eu nunca empreendi de maneira séria, né? Assim, dedicada, né? Nunca foi a fonte principal de renda meu, o empreender, ser empresário e tal. Aí você estava falando sobre a questão da precificação. Uhum. Isso pode se aplicar, imagina o agronegócio também, porque, né, na hora de vender o produto, existem referências internacionais, os preços no mercado e tal, mas ele vai ter que fazer uma escolha de quanto ele vai vender, como você está falando. Mas se ele aumenta muito o preço, na expectativa de ter um lucro maior na tonelada ou no quilo do que ele está vendendo, é muito provável que ele vai ter um lucro maior naquela porção do que ele vende, mas vai vender menos, porque está maior. Né? E, ao contrário, se ele coloca um preço muito mais baixo, ele vende muito, mas vai ter um lucro menor individualmente,
Como chegar nesse equilíbrio entre vender o máximo possível com o mínimo, com preço menor, entendeu? Ou com preço maior, para poder... Gestão. Por que eu falo de gestão? Por isso que esse slogan casou tão bem, sabe, doutor? Gestão. Então vamos na prática, para o empresário e o agricultor entender na prática. Existem duas formas do agricultor ganhar dinheiro, né? Do fazendeiro, agricultor, do agronegócio ganhar dinheiro, ou qualquer empresário ganhar dinheiro. Ou ele vende volume, vamos pensar para a agricultura, ou vende volume, ou vende pela margem. Se ele pensar em vender volume, ele vai ter que jogar numa planilha de gestão para entender o quanto ele precisa vender com aquele preço, que vai sobrar aquilo de margem, e aquela margem vai conseguir pagar as suas contas. Certo? Primeira forma de saber se ele vende pelo volume ou pelo preço. Ou seja, pelo volume ele vai colocar o preço bem baixinho para vender muito. Perfeito. E aí vai ver se aquilo ali, Perfeito. na hora que multiplicar, você vai ter. Só que não é simplesmente falar, eu vou, não. Tem que pegar esse preço baixo, pegar qual que é o custo daquela lavoura, daquele gado que ele comprou, fazer a precificação e falar o que me sobra. Consigo pagar minhas contas? Consigo. Então eu vou vender pelo preço baixo. Perfeito. Pelo volume. Eu quero vender volume, porque se você baixa o preço, você vende volume. Então eu posso ganhar dinheiro com o volume? Pode ganhar dinheiro pelo volume. Ou ao contrário, eu quero ganhar dinheiro pela margem maior, pela precificação com valor agregado. E ele vai ter que fazer a mesma forma. Eu vou vender esse produto com preço mais caro, vou vender menos quantidade. Quanto? Aí ele vai ter que jogar na planilha ou no relatório gerencial que ele tem que ter. Se não tiver, empresário, agricultor, me ajuda. Um fluxo de caixa básico consegue te dar informações para uma boa gestão tranquila. Então ele joga no relatório e fala, se eu vender a X reais o quilo, a tonelada ou a arroba, e esse valor eu vender tantas quantidades, me sobra tanto de margem de contribuição ou de margem líquida, margem bruta, e consegue pagar as minhas contas. Então aí ele consegue falar se ele vai vender pelo preço baixo ou pelo preço caro, pelo volume ou pela margem maior. Então essas decisões têm que ser através de gestão. Gestão, estudo, né? Planejamento. Perfeito. Aí, então, me corrija se eu estiver errado no meu raciocínio. Um produto que seja mais único, que tenha sido investido mais tecnologia, que tenha sido um produto mais gourmet, entre aspas, eu digo mais individualizado, que seja, esse tende a ter uma comercialização pela margem. Porque você, em tese, poderia cobrar mais, porque ele é algo mais valor único, agregado. tem maior valor agregado. Sim. E aquele produto que tem menos, não vou dizer inteligência, mas é um produto mais, vamos dizer assim, do varejo, algo que seja mais comum, mais corriqueiro, e não tem tanto investimento em tecnologia, algo mais simples, tende a ser vendido pelo volume, é isso? Deixa eu colocar duas indústrias na prática para vocês. Hoje eu peço consultoria para a indústria de ração animal e eu peço consultoria hoje para a indústria de esmalte. As duas são indústrias, as duas têm estrutura de custos diferentes, as duas precisam do mesmo lucro operacional. Por quê? Porque aquele lucro tem que ser suficiente para ter um investimento. Tá? A indústria de esmalte ela tem uma margem de 70%. Margem bruta de 70%. A indústria de ração animal tem uma margem bruta de 30%. 25% a 30%. Quando você fala margem bruta, você está querendo dizer exatamente o quê? Preço de venda menos preço de compra. Então, preço de venda menos preço de compra, eu tenho o que me sobra. Vamos colocar na prática. Comprei um caminhão de milho. Uma carga de milho. O milho chegou para mim, eu vou fazer a ração, trituro, papapá, e vou vender só o saco triturado de milho. Comprei ele a X reais a tonelada. Faço todos os meus cálculos e chega o valor do saco. Certo? Custo por saco. Custo por saco. Então, se eu chego ao valor custo por saco, que ele me custa R$70, eu vendo ele por 100. Então, esses R$30 é a margem bruta. Certo? Ao contrário da indústria de esmalte. A indústria de esmalte faz o quê? Não tem como ele vender só o líquido do esmalte. Então, ele pega a embalagem, ele pega o rótulo, ele pega o líquido que está dentro do esmalte, ele pega, né, a caixinha, compõe tudo aquilo ali e forma um preço. Se a composição daquele produto é R$30, ele vende por 70, então o que me sobra, tirando o custo, é 70%. A margem de 70%. Certo? E qual que é a diferença dos dois? O agronegócio, quando a gente fala de commodity, tem que ter uma gestão muito afiada.
commodity tem que ter uma gestão muito afiada. Por quê? A margem, gente, é desse tamanhozinho. Qualquer erro que o agricultor tiver é prejuízo. Então, estoque alto, para você ter uma perda por causa do clima que você não controla. É você, sabe que você vai vender daqui a X meses por causa da safrinha. É você ter um planejamento se você vende no volume ou na quantidade. A inadimplência tá pesada. Vocês viram a inadimplência do Banco do Brasil? Tá enorme. Isso a maioria é o quê? Agricultura. Por quê? Porque pela má gestão da agricultura, que eu posso até ser errado e me desculpa quem estiver nos escutando aí, se for contra pode brigar lá, mas eu acredito muito que, não vou falar 100% para não ser radical, mas eu tenho certeza que 99% do agronegócio não tem gestão. O que é gestão? Não tem um fluxo de caixa, que tem o controle de recebimentos e pagamentos, não tem um DRE para avaliar se a operação está gerando lucro, e não tem um balanço patrimonial gerencial, onde me mostra a relação entre o que você tem de bens, direitos e obrigações. Gente, eu estou falando de 3 planilhas. É se conhecer, na verdade, né? Perfeito. Se conhecer através de 3 planilhas básicas. Ah, Lucas, não sei implantar um fluxo de caixa. É básico. Tem vários vídeos hoje no YouTube que te ensina como fazer uma implementação de um fluxo de caixa. Eu não sei, aí tem outra coisa. Não basta simplesmente você ter. Você tem que interpretar. Entendi. Ler ele, né? É ler ele. E o bom é que esses 3 relatórios, eles contam a sua vida. Doutor, eu gosto tanto de gestão, tanto de finanças. E quando eu pego um financeiro, né, que eu estou em alguma indústria, alguma empresa, eu pego o DRE dos últimos 12 meses e bato o olho nele, e eu viro para o empresário e falo assim, o problema está aqui. É igual um doutor, um médico. O médico pega seu exame de sangue e bate o olho e fala assim, seu colesterol está alto, seu ácido está alto, toma esse remedinho. Eu faço da mesma forma. Eu pego o DRE, bem alimentado, auditado por mim, bato o olho e falo assim, ô empresário, você está com um problema aqui, ó. Para você corrigir isso aqui, você precisa fazer isso. Nós temos um método que eu comentei com você, chama-se o método DEP. DEP significa D de diagnóstico, E de estratégia e P de plano de ação. DEP. Então nós fazemos o diagnóstico do empresário através do financeiro dele, Certo. através dessas 3 ferramentas gerenciais, fluxo de caixa, DRE e balanço patrimonial gerencial. Pega essas informações, faça o diagnóstico. A partir do diagnóstico, a gente cria uma estratégia para solucionar aquele problema que eu estou visualizando na análise, no exame dele, de sangue dele, da empresa. A partir daí, a gente faz o quê? Cria um plano de ação. O plano de ação vem para quê? Para resolver aquele problema encontrado lá no diagnóstico através da estratégia. Por isso que a gente criou esse método, porque ele faz todo sentido quando você entra dentro do negócio. Tá com problema? Você acha um diagnóstico. Só que todo problema é resolvido através de uma estratégia. Só que para resolver estratégia, você precisa de quê? De um plano de ação. E dentro do plano de ação vem o chamado monitoramento. Empresário, agricultor que está me escutando, se você não for monitorar, não planeja, não. Hoje o empresário tem grande mania de planejar. Vou fazer um planejamento para 2026, que ele vai fazer isso, vou planejar meu faturamento por representante, meu custo, o máximo que eu posso ter isso. Lindo no papel, coisa simples. Só que não monitora. Não vai para lugar nenhum. Não vai, não monitora, não sabe realmente se está dando resultado, se não está, ele pega em gaveta, ou deixa ali, ou cria as metinhas ali, ninguém monitora, ninguém sabe se está batendo. Além de cair no descrédito, chega no final do ano e fala assim, vamos ver se a gente bateu a meta. Gente, acabou o ano. Não tem como fazer mais nada. É como um navio, né? Você corrige ali, o leme é segunda a segunda para ele não sair do curso, né? Você cria o planejamento ao longo que vai acontecendo, você vai fazendo seus ajustes. Isso é normal e tem que ser feito. Mas você estava falando sobre essa questão da margem, né? Eu fui deputado federal de 2019 a 2023. E eu apresentei na época um projeto de lei, eu fui o presidente e criador da Frente Parlamentar em Apoio aos Produtores de Leite do Brasil. Congregava mais de 200 deputados federais e senadores. E aí, ouvindo os produtores de leite do país, eles reclamam muito, talvez você, Lucas, deva ter ouvido, você já teve contato entre essas 250 empresas que você já atendeu, né, alguém que produzisse leite.
e eles reclamam muito que a margem é muito pequenininha. Demais. E aí, nós construímos juntos um projeto de lei, que eu estava até vendo aqui para me lembrar do número dele, é o 75 de 2022, PL 75 de 2022, quem está assistindo pode pesquisar aí, com a intenção de instituir um índice no Brasil chamado Índice do Leite Cru, ILC. Para quê? Para controlar a variação dos preços dos insumos, em especial soja, milho, combustíveis e também energia elétrica, que são os principais insumos que eles disseram, né, nos ensinaram naquele momento, que impactava ali os custos, para que depois eles pudessem fazer uma precificação ou a projeção de uma precificação e poder fazer um planejamento para a produção deles, que levasse em consideração variações específicas e reais, dados concretos. E se o nosso projeto de lei vier a ser aprovado, ele está para ser votado agora na CCJ da Câmara e depois seguir para o Senado, né? Aí o BGE que vai fazer essa publicação mensalmente, de maneira que o produtor possa olhar e ter uma visão nacional e local sobre o que tá a variação dos custos. Vai ao encontro do que você está falando. Né? Sim. Eu conheço um contador que ele tem uma empresa enorme de contabilidade e ele tinha uma fazenda de leite, né, que vendia leite. E tinha todo o maquinário, tinha os containers para guardar os leites, resfriamento, tal. Acho que tem 1 ano e meio que eu estive lá com ele, que é de um cliente que eu atendo, que eu tive lá justamente para poder entender, para fazer alguns ajustes no balanço dele que estava totalmente errado. E cheguei lá e ele virou pro meu cliente e falou, eu desfiz da minha fazenda. Desfiz dos meus maquinários inteirinho. É prejuízo e embaixo prejuízo. Né? Ali tem muitas variáveis incontroláveis. E como lidar com isso, Lucas? Porque nós estamos falando de risco alto, um custo elevadíssimo e de questões imprevisíveis que proporcionalmente atinge um leque muito alto da proporção do faturamento, da liquidez que ele movimenta. Por exemplo, a gente está falando de leite. Se acaba a energia e a pessoa não tem um gerador para manter aquilo, ele vai perder a produção todinha que está estocada. Aí agora você me fala, não, mas se programe e tenha o gerador para esperar a falta de energia. Mas e o custo operacional, considerando que a gente acabou de falar que o doutor fez a ponderação, que a margem é quase zero. Então, assim, nós estamos nos dois extremos. Um custo de implantação absurdo e um risco altíssimo. Para mim, trabalhar numa margem de segurança considerável, eu vou ter que trabalhar quantos anos pela estrutura? Qual que é o limiar para essa conta fechar, Lucas? Gestão. Eu sempre vou bater em cima disso, deixa eu falar por quê. Né? Eu gosto de falar isso, mas eu falo sempre o motivo. Certo. O motivo da gestão. Quando o fazendeiro ele opta por vender leite, ele tem que fazer um plano de negócio. Não é chegar e meter as caras e falar, eu vou comprar 1000 vacas, vou comprar maquinário, vou comprar equipamentos, Não, gente. Então, acho que a primeira coisa é se fazer gestão. Gestão é o quê? É você fazer um planejamento futuro do que vai acontecer. E dentro desse planejamento, você colocar as possíveis variáveis. E dentro dessas variáveis, você colocar as ações corretivas se caso aquilo acontecer. Então, vamos na prática, para o fazendeiro, para o agricultor, entender o que eu estou falando. Eu vou montar uma fazenda de leite. Vou vender leite. Vou lá, compro 1000 vacas de leite, faço tudo, né? Tem um bom investimento, tem dinheiro guardado, pego o meu dinheiro e vou lá e compro. Primeira coisa que ele não faz, que eu tenho certeza, não tem um fundo de reserva. Não tem o chamado capital de giro. Primeiro erro, seja de quem for. Seja até da pessoa física. A pessoa física hoje não tem fundo de reserva. Não tem um capital de giro pessoa física. O capital de giro serve para isso, para te bancar naqueles momentos difíceis. Então, quando você começa a jogar no planejamento o que você quer com aquele seu novo negócio, você tem que entender as variáveis que pode acontecer e como controlar elas. Vamos supor, é o que você comentou, acabou energia. Eu não tenho um gerador. O que eu tenho que fazer? Você já tem que pensar lá na frente o que você vai fazer. Eu vou fazer um gato, eu vou puxar uma extensão na outra fazenda, eu vou alugar um gerador. Então você coloca as possibilidades, quando acontecer, você vai possibilidade de eu tenho um cabo de 500 mil metros que vai pegar energia lá do vizinho. O cabo não deu. Então vamos para a segunda possibilidade. Eu vou fazer um gato, tem alguma possibilidade de pegar a energia do sol. Vou pegar a energia do sol. Veio aí, proibiu a energia do sol.
Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho que ter um gerador. Vou alugar um gerador? Vou. Onde que tá? Naquele fornecedor. Fornecedor, manda rápido para mim. Você tá vendo quando você faz um planejamento, uma boa gestão do seu negócio através do planejamento? Gente, pode acontecer, claro. É difícil você controlar tudo. Quem controla tudo é só Deus. Só Deus. Só Deus. Eu tenho muito isso convicto comigo. E todos os dias que eu saio de casa, eu peço muita sabedoria. Todos os dias eu saio de casa, da minha casa até metade do cliente, eu vou rezando, pedindo muita sabedoria. Por quê? Estou conversando com vocês. Qualquer palavra que eu falo errado, qualquer orientação que eu falo errado, que eu dou errado, gente, vai prejudicar não só o proprietário, mas muitos funcionários, muitos fornecedores. Então, tudo isso que eu estou falando com vocês, eu já vivi e sei que é possível fazer. Não adianta o empresário falar, Lucas, você está falando besteira. Posso estar falando? Vamos sentar comigo, vamos discutir. Mas para tudo tem uma solução. Então, essas questões de variáveis, muitas variáveis incontroláveis, pode acontecer? Pode. Então, foca naquilo que você controla. O incontrolável tenta ter formas para diminuir o impacto se aquele que você não controla acontecer. Entendeu? Então é simples assim. Eu sei que é difícil, mas tem que fazer, não tem jeito. O senhor comentou a questão de ter um capital de giro, de ter uma reserva ali, um dinheiro guardado para as eventualidades que se façam necessárias. E a pergunta é, o crédito rural é a ferramenta que movimenta o agro? Se a gente for calcular o impacto da produção que é feita por meio de crédito rural, ela é muito significativa. Você considera essa uma prática correta do ponto de vista de gestão do agronegócio, ou seria aconselhável o produtor rural se preparar para, aos poucos, deixar o crédito rural e trabalhar com caixa próprio? Essencial você trabalhar com crédito de terceiros. Por que eu falo isso? Muito empresário às vezes pode brigar comigo, mas eu vou mostrar na prática por quê. Qualquer negócio, qualquer segmento, você não consegue colocar no seu custo um percentual de uma parcela que represente 2, 3% do seu faturamento, não tenha, não. Então, você precisa entender, e é até melhor você pegar dinheiro de terceiro do que você trabalhar com o seu, porque é dinheiro de terceiro. Você consegue movimentar ele, você consegue pegar aquela parcela, entender se aquela parcela cabe na sua estrutura de custo e saber quanto você precisa vender para pagar aquela parcela. Só que o grande problema hoje dos empresários, por não fazer gestão, certo, eles chegam e falam assim, eu preciso de um capital de giro. Aí chega lá no banco e fala, banco, eu estou precisando de 1 milhão de capital de giro, você consegue? O banco está louco para emprestar dinheiro. Você tem garantia, ainda é melhor ainda. O banco fala assim, impresso, está aqui. Você tem trator, você tem maquinário, você tem gado que pode colocar, não sei se pode colocar, coloca gado com garantia, fazenda e tal. Você chega lá e deixa, ele vai te emprestar 1 milhão. Só que a parcela é tão grande que não cabe na sua geração de caixa. Você vai conseguir pagar? Não vai conseguir pagar. Então, qual que é a parcela ideal para você conseguir pedir ao banco um capital de giro? Aquela que cabe no seu fluxo de caixa. Simples assim. Aí o empresário, por não saber fazer gestão, ele vai lá, pega um dinheiro, assume uma parcela que não consegue pagar, vai dar ruim. Vai dar ruim. Um exemplo prático também de uma empresa que eu pensei em consultoria, que vai muito de encontro que você comentou. Eu estou pensando em consultoria. É uma indústria de produtos alimentícios. Pão de queijo, broa, né, pão, começou na aula de salgadinhos agora também. E ele está com um investimento muito pesado. E eu faço o DRE dele e sei o quanto a empresa dele é saudável, lucrativa. E ele tem, não vou falar, claro que eu não vou falar o nome da empresa, mas eu posso falar de números, né? A empresa tem 2,5 milhões. Ele comprou uma máquina de 2,5 milhões. Ele tinha esse dinheiro para pagar. Ele tinha muito mais do que isso no banco guardado como capital de como reserva. Eu falei para ele, não paga com esse dinheiro. Com os juros altos que tá, é melhor você pegar. Eu fiz todo um cálculo e mostrei isso na prática. Pega esses 2,5 milhões, investe isso em algum fundo, algum investimento que vai te dar aí 16%, com 15%, 16%, diversifica para não ter risco, né? Vira um banco master aí com a taxa enorme, que se ele tivesse colocado 2,5 milhões lá, não tinha nem pego de volta. Então tem que diversificar. Então diversifica, mas vai em busca de uma taxa boa, porque você está com dinheiro alto. Então o banco está louco por dinheiro também. Então você pega esses 2,5, guarda esses 2,5 e vai atrás de um empréstimo. BNDES. Perfeito. A parcela vai dar, às vezes, ou até menos, vai dar menos realmente do que os 15%.
Você pega uma parcela de R$ 200 mil que cabe no seu fluxo de caixa. Cabe no seu fluxo de caixa. Eu sei porque eu tô com o seu financeiro. Então você vai lá, pega a sua estrutura, o seu faturamento, a sua margem, consegue pagar os 200 mil de parcela. Tranquilo, vai fundo. Só que aí no dia que eu não tava, ele, por decisão própria, fez o quê? Comprou à vista. Comprou à vista. Eu falei, por que você fez isso? Comprar à vista pra quê? O dinheiro tinha que estar guardado, rendendo 15% ao ano, e você ter pego dinheiro no banco com carência ainda para pagar. Estaria lindo. Então, assim, eu prefiro... claro que é de negócio para negócio e tem que verificar se a empresa gera caixa suficiente para pagar essa parcela. Se ela não gera caixa suficiente para pagar a parcela e tem dinheiro guardado, aí tem que analisar qual que é a melhor maneira. Porque às vezes é uma mexidinha que vai dar na operação que vai fazer gerar lucro. Né? Vamos supor que ele tá com... Acho que foi um cliente meu lá de Tumbiara. Tava com o negócio... não estava lucrativo. Em 8 meses eu consegui consertar ele. Aí ela ganhou um adiantamento do pai de como é que faz adiantamento de... Herança. Né? O pai fez um adiantamento de herança para os filhos. Mais ou menos R$ 200 mil. Aí ela falou, Lucas, eu quero quitar aquela parcela de empréstimo que eu tenho. Eu falei, não faz isso não. Por quê? Porque a sua estrutura hoje consegue pagar essa parcela que a gente ajustou. Então pega esse dinheiro e guarda esse dinheiro, não paga a parcela, deixa o seu negócio pagar. Se algum dia você precisar porque a venda caiu, você pega um pouco desse dinheiro, vai lá e paga. Agora você imagina a seguinte situação. Ela pegou esse dinheiro, quitou o empréstimo. A empresa vai gerar lucro e ela não tem mais dinheiro. Certo. Vamos supor que aconteça uma catástrofe, seja na empresa dela, seja no Brasil, seja no segmento, seja na própria cidade. O faturamento dela vai cair. E ela tem toda uma estrutura de custo fixo para bancar. E ela não tem mais dinheiro. Ela vai fazer o quê? Recorrer a empréstimo de novo. Com a taxa absurda. Então deixa, por enquanto, o seu faturamento, a sua operação, pagar a sua parcela, deixa guardado. Precisou um dia, vai lá, pega uma fatia e joga aqui dentro. Ou quem sabe até o lucro, os juros daquele que você ganhou dos 200 mil, que vai dar aí R$ 2.000, joga aqui dentro para ajudar. Não tem problema nenhum. No agronegócio não tem nada pequeno. Tudo é a grande. proporção é grande, os números são relevantes. E nós sabemos que uma safra perdida, outra safra bem-sucedida não supera esse prejuízo. Porque a margem é pequena. A margem é muito pequena, vai ter que ser diluída e se brincar 3 ciclos ali, 3 anos, com safra e safrinha. Qual que é a sugestão que você dá para o produtor rural que eventualmente entrou nesse desgaste, nessa situação de desencontro financeiro para que ele se reequilibre de uma forma mais fácil? Eu não sei como que está hoje as questões de banco, tá? Se está fácil ou não pegar dinheiro para o agricultor. Mas o que eu vejo? Voltando àquele assunto da parcela que cabe no seu caixa. Ele vai ter que novamente fazer um planejamento futuro para saber se a nova safra vai conseguir bancar, vai continuar bancando a estrutura, e aquele prejuízo anterior, ele vai ter que fazer o quê? Pentear um dinheiro no banco para pagar o prejuízo anterior, e aquela parcela do empréstimo, no planejamento, ele saber se a nova safra vai conseguir pagar aquela parcela. Entendeu? Então ele vai ter que pensar no futuro, resolver o problema do passado e atuar no presente. Por isso eu gosto muito de falar, empresário precisa preocupar com presente, passado e futuro. O passado para ele enxergar o que está acontecendo com o seu negócio. Seja em qualquer segmento de qualquer negócio. E mesmo se estiver indo tudo bem, ele Perfeito. tem que olhar para trás. O agricultor tem que fazer o quê? Pega um fluxo de caixa e analisa o passado, 2, 3 anos para trás. Como que foi o meu mercado ao longo dessa sazonalidade, ao longo da safra que eu vendi, daquele período ruim. Ele conhece o negócio. Os números vêm só para fortalecer a experiência dele. Tem um cliente meu que fala, eu pago o Lucas para falar aquilo que eu já sei. Mas é verdade. Ele fala, Lucas, eu vou fazer isso. Eu falei, espera um pouquinho. Eu vou lá, você tá certo, pode ir. Mas tô te comprovando. Mas dá segurança. Dá segurança. Então analisa o passado para você enxergar o que tá acontecendo. Depende do negócio, 2, 3, 4, 5 anos. Dependendo do negócio, 6, 7 meses dá para você analisar. 1 ano dá para você analisar.
faz o planejamento futuro, então através do fluxo de caixa futuro, ou seja, pelo contas a pagar e o contas a receber, você faz uma projeção futura. O que é projeção futura? Vamos colocar na prática. Eu coloco o meu, principalmente para o agricultor, coloco que eu tenho a pagar para daqui um ano, que é justamente a época que ele vai fazer a colheita, que ele vai receber o dinheiro para pagar as contas do ano passado, certo, do ano vigente, que o capital de giro dele teve que pagar. Certo. Ele vai recompor o capital de giro com lucro, certo? Então ele analisou o passado, fez a projeção futura com as suas contas fixas, investimentos, contas variáveis, as suas, os possíveis problemas que vai ter e os gastos que ele vai ter. Então faz uma projeção do ano. 1 ano, 2 anos, sem problema. Ao longo do tempo. E à medida que a situação vai acontecendo, ele vai fazendo o quê? Analisando o fluxo de caixa presente. Para saber se o presente está cumprindo com o que você planejou. Gestão pelo passado, presente e futuro. Não tem erro. Não tem erro. Eu estou no mercado já tem bastante tempo. Eu faço a minha gestão dos empresários, faço gestão pessoa física, outras empresas pessoa física também. Gestão passado, presente e futuro, você consegue enxergar a empresa, um negócio na sua maior essência, os números. E quando a pessoa está nessa fase de reestruturação, o produtor rural, vamos dizer que está nessa fase de reestruturação, então ele está contendo as despesas. Qual que é o meio dele acessar uma assessoria contábil, uma assessoria de gestão financeira, empresarial, para que ele possa resolver nesse momento de segurar o custo? Como que você viabiliza isso aí para os produtores? A consultoria não é um custo. Ou o vendedor agora. A consultoria não é um custo, é um investimento. Ela se torna custo quando ele não te traz resultado. É simples assim. E como que a consultoria financeira mostra o resultado? Através dos números, não tem erro. Eu penso em consultoria para uma indústria, essa que eu comentei com você, indústria de produtos congelados. Tudo que acontece no financeiro vem de outros departamentos. Tudo que acontece no financeiro vem de outros departamentos. Se você compra mal, o financeiro é prejudicado. Se você gere mal a sua logística, o seu departamento financeiro é prejudicado. Se você contrata errado, o seu departamento financeiro é prejudicado. Se você adquire um empréstimo errado, o seu departamento financeiro é prejudicado. Se você sangra a sua empresa para pessoa física, o seu departamento financeiro é prejudicado. Então, quando você faz uma boa gestão financeira, você consegue enxergar onde está uma possível causa de um problema. E nessa empresa que eu peço consultoria, eu identifiquei na logística. Uma má gestão da logística. Eu entrei, por quê? Porque se eu melhorar ela vai afetar onde? O financeiro. E eu, como gestor financeiro, eu vou falar, eu me ajudei a melhorar o resultado. Claro que eu gosto de falar que eu venho com o conceito e o empresário vem com a prática. Eu venho com o conceito e o gerente vem com a prática. Que ninguém melhor do que ele para conhecer o negócio. Aí eu fui lá e implantei uma planilha de gestão de logística. Em 3 meses conseguimos melhorar ela em R$140 mil. 3 meses. Gestão de logística. Aí eu cheguei para o empresário, que eu gosto de falar que, claro, que o meu dedinho ajudou. Não, claro que não foi só eu, mas conceito e prática. Que o meu conceito ajudou a melhorar. E falei, empresário, tá aqui. Em 3 meses você já me pagou há muito tempo. Gerou caixa para a empresa, está ajudando a logística. E eu estou lá já tem 2 anos. Olha só. Agora, como é que você precifica o seu negócio? É um percentual do que você faz a pessoa economizar ou tem um valor fixo pelo... Pacote de serviços. Então, eu entro na empresa, faço o pré-diagnóstico do empresário. Viro para ele e começo a fazer pergunta, igual médico. O médico chega em você e pergunta, Eduardo, você bebe, você fuma, você é sedentário, você dorme tarde, você se alimenta bem? Faz crossfit? Faz crossfit? Aí, dependendo das suas respostas, você fala assim, agora vai lá e me faz um exame de sangue. Você vai lá, entrega pro doutor, o doutor bate o seu exame de sangue, nas respostas que você fez, ele bate, ele fala, tá aqui um problema seu. Toma esse remedinho aqui, daqui 1 mês você volta aqui. Claro que no meio desse 1 mês existe o efeito colateral do remédio. Você toma um remédio, no meio do caminho deu um, sei lá o quê. Você liga, doutor, a chuva. Doutor, aquele remédio que o senhor me passou deu um efeito colateral. Os produtores rurais estão felizes. Porque eles estavam esperando a chuva chegar. Olha aí, tá chovendo agora. Que legal, legal. O empresário, doutor, esse remédio que você me deu aqui, deu efeito colateral. Aí ele vai falar pra você, faz isso. Ou muda de remédio, certo, né? Faz. O meu trabalho é muito parecido. Eu vou até o agricultor,
Eu vou até a fazenda do pecuarista, faço várias perguntas, se ele tem fluxo de caixa, quem paga, quem recebe, como é que ele compra, se ele tem empréstimo, se ele tem endividamento, se ele sofreu no passado por algum motivo. Faço essas perguntas, eu faço agora, agricultor, pecuarista, eu preciso do seu exame de sangue, ou melhor, do exame de sangue da empresa, que é o financeiro. Certo. Se ele fala assim, eu não tenho, aí eu já tenho um pré-diagnóstico, eu preciso fazer uma implantação de ferramentas gerenciais dentro do negócio dele. Que é um fluxo de caixa, fluxo de caixa, um DRE, um balanço patrimonial. O fluxo de caixa você enxerga a movimentação da empresa. O balanço patrimonial você enxerga ela naquele momento. É um retrato da empresa naquele momento. Né? Então, eu faço um pré-diagnóstico e implanto para ele. Então, como que eu precifico hoje a minha consultoria? Por pacotes. Eu entro na entrevista com o empresário, com o agricultor, faço perguntas. Dependendo da resposta, eu já sei o que ele precisa. Aí eu faço uma apresentação, coloco na apresentação 3 grandes etapas. O que eu vou fazer por ele, por escrito, a carga horária que eu vou estar com ele, ou melhor, a quantidade de encontros, nem carga horária, a quantidade de encontros que eu vou estar com ele, para implantar aquilo que eu coloquei no contrato e quais são os meus honorários para aqueles 10 encontros, para aqueles 20 encontros. Então, tem empresas que eu faço 4 encontros por mês. Tem empresas que eu vou 2 encontros por mês. Tem empresa que eu vou 1 encontro por mês. Por quê? Porque dependendo do remédio que ele precisa, o médico precisa estar mais presente. É isso aí. Mas então não tem um percentual do que ele ganha. Poderia ser também uma outra forma. Eu já fiz isso. Eu calculei uma vez com o empresário, só que aí eu preciso do diagnóstico. No ato da conversa, ele falou, empresário, tá aqui a proposta. Aí ele fala assim, Lucas, você tá vendo meu fluxo de caixa, eu não consigo pagar. Só que eu sei que o negócio é bom. Eu sei que eu consigo ajustar o negócio muito rápido. Se eu consigo ajustar o negócio muito rápido, eu falo para ele, então, fazer o seguinte, o valor é esse e um percentual sobre lucro. Ou um percentual sobre o que eu economizar de custo. Ou um percentual, nem tanto faturamento, porque o faturamento eu não sou consultor comercial. Então eu não consigo criar novos negócios, não consigo juntar equipe, eu não consigo criar estratégia comercial, eu não sou disso. É mexer na gestão e gerar aumento de lucro pelas diminuições. Margem, eu consigo mexer na margem, ou seja, a melhor precificação, a melhor negociação de compras. Então eu chego nele e falo, deixa eu contar um caso prático, eu gosto de contar esse prático, que ela até me autoriza a falar. Uma indústria de esmalte. Eu estou lá já tem 10 anos. Eu vou falar até o nome dela porque ela me autoriza a falar. Chama Blunt Cosmético. Eu estou lá há 10 anos. E quando eu comecei lá, eles não tinham dinheiro para comprar matéria-prima. Eu entrei no negócio, conheci o negócio, fiz a entrevista inicial e fiz uma proposta. Ele falou assim, Lucas, eu não tenho condições de pagar isso, tá doido. Você tá vendo que eu tô morrendo de fome, minha escola, meu filho não tá sendo pago, não consigo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar esse valor. E vou te emprestar 10 mil reais. Isso há 10 anos atrás, 10 mil reais. Só que, ao emprestar 10 mil reais, eu vou ser o gestor desses 10 mil. E o que eu planejar, você vai ter que seguir. Certo? Certo. Aí, eu coloquei o Aires, que tomava conta de tudo, e a esposa cuidava mais da parte de marketing. Separei. A partir de hoje, a Tânia, sua esposa, é marketing e comercial. Porque ela é uma pessoa brilhante. Ela é apaixonada pelo que ela faz. Ela sabe conversar, ela sabe vender o negócio, ela sabe captar. Na essência dela é comercial. E ele, que é engenheiro, joguei assim, você é comprador e você vai cuidar da indústria. E do financeiro, que é fazer pagamento. Né? Você autoriza a pagar, eu falo que você paga e você paga. Né? Peguei os 10 mil reais, compramos matéria-prima para 2 produtos. Esses 2 produtos foram vendidos, 10 virou 30, 30 virou 90. Com 3 meses, estava com quase 300 mil reais. 3 meses, quase 300 mil reais. Aí a brincadeira ficou gostosa. Hoje, ou ano passado, não vou falar do faturamento que eu falei no nome, mas batemos a nossa meta de faturamento, de custo, né, de lucro. Então, ano passado, nós batemos todas as nossas metas do ano passado. E já estamos sentando já para definir as metas do ano que vem, cumprindo o mesmo jeito. Esse ano caiu um pouco a lucratividade,
por causa dos investimentos que a gente está fazendo com a equipe, de marketing, de marketplace, né? Então, o lucro caiu um pouco, mas agora a gente vai colher os frutos no ano que vem. Entendeu? Então, ao longo de 10 anos, faturamento acima de milhões, tá? Então, milhões, acima de milhões, ano, né? Milhões ano, com lucratividade acima de 2 dígitos. Então, esses 10 mil, você comprou uma parte da... Não, me devolveram. Me devolveram. Só os 10 mil? Me devolveram. Porque na época deu mole, tá bom. Faltou o Me comercial. devolveram. Porque o ideal seria você ter comprado um percentual Naquela do época. negócio. Imagina, hoje você tava Me mais devolveram. milionário que já é, né? Me devolveram em 3 parcelas. Uma por pagamento por mês. 3 parcelas. Eu estou com eles já tem 10 anos, né? Sou bem remunerado pelo que eu faço. Estou lá uma vez por semana. Tudo que eles vão fazer, pergunta pro Lucas, porque eles sabem que eu sou correto naquilo que eu falo. E o que eu falo, eu até brinco com o empresário. Eu vou escrever aqui. Vai fazer isso, isso, isso e vai gerar isso aqui. Números. 1 mais 1 é 2. Em cima. Você quer ir lá no cartório registrar? Eu vou lá com você. Do recibo. É! Se você fizer isso aqui for cumprido, fizer isso aqui for cumprido, vai gerar isso aqui. E eu vou lá no cartório. Você quer? Vamos junto. Mas se não seguir também, aí você me paga o dobro, porque... Tudo na vida é gestão, né? Gestão. Por isso que nós identificamos esse slogan, que é só gestão resolve. Inclusive, a gente até registrou domínio, registrou a marca, né? Com só gestão resolve. Claro que nós temos a nossa marca, que é Lubra Consultoria. Quem nos segue, vai lá no nosso YouTube. Nós estamos com uma mesa muito legal, chama Mesa de Gestão. Todo sábado a gente posta um vídeo da mesa de gestão da Lubra Consultoria. Então a gente traz cases reais, insights, tópicos relevantes para o empresário. Fala, eu posso fazer isso na minha empresa. Vou parar de fazer isso. Então você, empresário, Lubra Consultoria, lá no YouTube. Nós temos também o Instagram, nós temos o LinkedIn. Informação liberta, né? É isso aí. Transforma a realidade, né? Não é planejamento, né? Tudo na vida é feito com planejamento. É isso aí. O plano de negócio que você falou é muito importante. Inclusive para o agronegócio, você acha? Assim, um produtor rural que não fez, começou meio amador, como ele sai desse amadorismo para uma gestão profissional do seu empreendimento rural? Comece pelo básico. Não adianta você querer colocar uma inteligência artificial, que hoje está na moda, né? Tem clientes meus aí que falam, Lucas, eu tô querendo achar uma inteligência artificial que vai me dar BI, que vai me dar isso, que vai me dar aquilo. Eu falei assim, mas você não tem nenhum básico. Vamos implantar um fluxo de caixa, vamos implantar um DRE, vamos implantar uma precificação correta, vamos implantar isso, um controle de logística. Vamos fazer o básico. Se você tiver o básico estiver mostrando aquilo que realmente precisa ser feito, aí sim. Aí a gente quer informação mais online. Por exemplo, estou pensando em construir para a indústria e eu refiz o meu contrato, que era 3 vezes por mês. Eu estou agora indo 2 vezes por semana. Qual o objetivo ao longo de 5 meses? Então, eu falo que é o pacote de 5 meses. Eu estou fazendo um diagnóstico de cada departamento e dentro desse diagnóstico eu estou criando os indicadores financeiros que geram resultado para o negócio. Comecei no comercial. Quando ele fala resultado, é resultado financeiro. Certo. Tem que gerar caixa. Certo. Entrei no comercial, fiz vários relatórios ali, brinquei com os zooms e joguei no painel um modelo de acompanhamento por indicadores de desempenho. É uma televisão, onde nessa televisão vai ter as metas e o realizado. Onde você está ali na régua da meta. Perfeito. Certo. Ele chega, liga a televisão, ele sabe, a minha meta é 4 milhões. Hoje é metade do mês, eu estou 1 milhão. Ele pega o telefone e fala, comercial, chega aqui, Reage. me traz seus relatórios, deixa eu ver como é que tá aí, isso. Aí quando ele vai ver, 30% dos clientes não foram atendidos. Ele vai ver o ticket médio dele saiu de 10 mil para 8 mil reais. Ele vai ver a quantidade de produtos que ele está vendendo, que tem uma quantidade de SKUs, que é a quantidade de itens de estoque, de 50, ele vendeu só 30 até o dia 15. Foi gerente? Tá ruim. Então você tem 15 dias para melhorar o resultado. Aí ela faz o quê? Mão na massa e resultado. Na outra semana, de novo. Então, assim, a empresa é muito dinâmica. Tudo que você faz hoje tem um impacto futuro.
Então não adianta o empresário achar que ele vai fazer, ou o agricultor, ou seja quem for. Eu tô falando empresário, gente, mas é qualquer empresa de qualquer segmento. Seja o agricultor, seja o pecuarista, seja o fazendeiro, seja aquele que tem o seu gadinho ali, tem 20 gados para cuidar da sua casa, para gerar receita para sua casa. Ah, Lucas, você está falando que o pequeno né, não tem essa expertise, não tem esse conhecimento, não tem esse estudo. Acha alguém que tenha, para fazer pelo menos o básico. Eu, com certeza, tem um filho, tem um genro, tem um sobrinho que consegue fazer uma planilha que é, às vezes, um pouco mais estudado que ele, consegue implantar isso. Então, assim, comece pelo básico. Lucas, não fiz nada no passado, é possível começar hoje? Comece pelo básico. Simples assim. O próprio provérbio diz que ser diligente é o que enriquece o homem. É né? isso aí. E você estava falando e eu estava avaliando exatamente isso, que a inércia é que muitas vezes leva a pessoa para o caminho indesejado. Uhum. Não é nem o que ela faz, é o que ela deixa de fazer, que contribui com o erro, com a fatalidade. É aquilo que a pessoa não quer encontrar. Perfeito. Né? Muitas vezes ele sabe o que fazer, mas não faz. Às vezes com medo de não dar certo, às vezes não sabe como fazer, ou às vezes por preguiça. Ah, vai melhorar, e não melhora. Aí a situação só piora. Então é isso. Meu chefe, e aí? Tô achando que a gente tá caminhando pro final? Ah, já teve um banquete aqui para nós, não foi, doutor? Antes de finalizar, eu tenho, claro, um presente para vocês, que eu não poderia deixar de dar para vocês. Ô, meu irmão. Obrigado, olha só. Se o tamanho não serve, vocês me falam que eu aumento. Eu sei que o doutor Eduardo é magrinho, que é crossfit. Que é o crossfit. Rapaz, olha Eu acho que aqui. foi uma indireta pra mim, né? Você Da musculação. Também. Forte. Mas é mais Cada dia fortinho, mais forte, fortinho. ó. Que o John nem entra aqui mais, hein, doutor? Ó, excelente. Hein? Aqui, ó. Olha só. Tem um livro também, viu? Olha Aqui, aqui. ó. Só gestão resolve, né? E Lubra Consultoria, que é a minha empresa, né? Então, excelente. esse livro eu escrevi ele. Ó, Só Gestão Resolve. Que são práticas que ao longo da minha carreira coloquei nele conceitos muito simples, didático. É fácil você ler, porque tem capítulos pequenos. Livro de 40 páginas, então dá assim para você poder colocar em prática aquilo que você está lendo. Né? Então, espero. E quem quiser, quem seguir, escrever no comentário quando for postado, eu quero, né? Olha Vocês aí. colocam lá, eu quero. Vocês me falam que eu encaminho para vocês. Eu tenho PDF, não tenho impresso. Eu tenho PDF, eu encaminho para vocês. Vocês encaminham para quem escrever lá. Eu quero Olha só. embora. Excelente. Vamos fazer uns cortes também, né? Vamos É isso aí. colocar, vai facilitar. É isso aí. Certo, turma? Lucas, então deixe sua mensagem final aí, considerações finais acerca, né, da importância do planejamento, da gestão, em especial para os nossos produtores rurais aí de todo o Brasil que estão nos assistindo. Então, você que está nos seguindo, eu quero deixar uma mensagem bem clara para vocês, que é o nosso slogan. Só gestão resolve. Foque naquilo que você controla, foque naquilo que você consegue colocar a mão e gerar resultado. E, por final, faça gestão do seu negócio através de relatórios. Não faça pelo achismo, porque achismo quebra empresa. Quebra qualquer negócio. Então, faça gestão por relatório, por números. Não faça por achismo. Simples assim. Meu grande amigo, suas considerações finais. Agradecimento. E cada vez mais eu saio daqui, assim, reflexivo, doutor. Porque a gente aprende muito e a gente vai pensando, analisando e refletindo sobre tudo que se vê e cada vez se firma mais a necessidade de agir, de ser diligente e de procurar bons conselheiros, de estar cercado por pessoas que buscam o mesmo propósito e nos suprem nas nossas faltas, nas nossas falhas. Igual você colocou com maestria, ninguém é completo. A pessoa às vezes é perfeita na produção, no controle da lavoura, mas na gestão ela não tem o foco. Então ela precisa de uma pessoa para dar o suporte para que a coisa engrene e caminhe bem. Muito obrigado por nos trazer conhecimento, porque o conhecimento nos liberta.
e que Deus te abençoe e nos abençoe Amém. cada dia mais. Amém. E obrigado, doutor, pela parceria e pela oportunidade de estar aqui ao teu lado. Eu que fico feliz e indo, né, na mesma direção que você falou, né, Eduardo? Antes de agradecer a sua presença aqui de maneira final, eu queria também fazer esse comentário de que quantos episódios nós tivemos aqui e cada vez que a gente traz um novo profissional, a gente entende a importância, né, que a contribuição daquele profissional pode dar hoje, um gestor, né, financeiro, alguém que pode impulsionar o seu negócio através da gestão daquilo que você já tem. Ele vai lá, vai mexer algumas ferramentas, algumas variáveis, e você que estava no prejuízo pode estar agora no lucro, como ele contou o caso da indústria de esmaltes, né, que hoje está aí, né, com faturamento milionário. E ele não pegou as cotas, né? E ele não pegou as cotas. Faltou um advogado da área de empresarial para poder lembrá-lo de que melhor do que emprestar seria talvez comprar uma parte do negócio. Com os 10 mil. Mas é o que nós estamos falando, cerque-se de bons profissionais, bons gestores, bons advogados, bons agrônomos, né, bons especialistas em direito ambiental, gestores ambientais hoje, para o produtor rural é importantíssimo. A gente teve aqui profissionais da área ambiental, Lucas, e a quantidade de problemas que podem incidir sobre o produtor rural hoje em dia, em função da má gestão ambiental, é assim, impressionante. Crimes e multas. Então, e você tem aí episódios à disposição para ver. Então, cerque-se de bons profissionais e tenho certeza, produtor rural, você vai dar ainda mais orgulho para nós do que vocês vêm dando, né? Porque hoje 1/4 de toda a alimentação do planeta é produzido aqui no nosso país por vocês. Então, Lucas, muito obrigado. Tá? Você deu realmente uma aula para nós de gestão. Eu torço que a Lubra, consultoria empresarial, cresça ainda mais, tenha mais sucesso. E obrigado também pelos presentes. Uma honra ter você aqui. Obrigado, Alex. E para você que ficou até agora, muito obrigado. Mais uma vez eu peço, curte, compartilha, comenta, manda esse link aí para todos os seus amigos, familiares, grupos de WhatsApp, para a tia do Zap, manda para todo mundo, meu amigo, para que vocês estejam conosco nos próximos episódios. Esse ainda não é o último do ano, não, né? Tem mais um. Tem mais um. E aguarda aí, que vai ser tão bom quanto esse, tá bom? Um grande abraço e siga aí sempre aí, Lei e Terra. Fique com Deus. Amém.